Aqui a criançada, principalmente na época das férias, acorda, vai pra rua, ficam na rua até anoitecer, empinando pipa, brincando de bola, brincando de taco, aquela correria, um entrando na casa do outro. Geralmente quando você passar pela rua, você percebe as famílias sentadas na porta. As crianças brincando na rua e os pais conversando, trocando ideias. Fica até de madrugada, se puder. Aqui é bom, né? O pessoal é unido, o pessoal fica na porta, toda a noite, todo mundo conversa, né? Então quem tem uma certa amizade não precisa nem pedir licença para os moradores, né? Você simplesmente entra. Minha porta não tem nem chave. Os vizinhos entram, vêm, pegam o café, saem, minha avó vai na casa da outra vizinha, pega a bolacha, eu vou na casa de um vizinho, almoço, meu amigo vem almoçar aqui. E a gente tem um bairro muito festivo, né? São todos comunicativos, são todos amigos, todos se conhecem. O bairro aqui nos oferece tudo de bom, temos mercado, tudo aqui pertinho. Isso aqui é uma vida boa. Por aqui no Macuca é uma vida de rei. É o nó, né? É por onde o porto e a cidade se relacionam, é pelo Macuco. A área portuária, a força, foram por pessoas que moram nesse bairro. E construíram, ajudaram a construir até a cidade, né? Você não vai encontrar em outro peito a mesma estadia. Você não vai encontrar em outro alguém a mesma mordomia. Você não vai encontrar. O bairro em si tem a mesma característica, né? São residências, a maioria são casas, poucos prédios. A maioria dos prédios são prédios de 3 andares. Uma região onde as pessoas se conhecem, as pessoas se ajudam. A gente faz uma festa com palco, com um grupo de pagode, MC. E essa festa, as pessoas do bairro montam barracas de cachorro-quente, de pastel, de bebida e acabam ganhando uma renda extra para dentro de casa, né? Que nada uma pessoa que monte uma barraquinha de bebida consiga tirar um lucro de R$1.800 em um dia, um contar que pode pagar 10 contas de luz. Muitas famílias moram próximas uma das outras, existem residências cujo o número de famílias excedem aí 10 pessoas dentro de uma casa. Às vezes eles constroem outras residências no mesmo terreno, então você tem as famílias vão crescendo e continuam no mesmo local. Tenho 23 anos de Macuco, eu com meus amigos todos também, nasceu tudo aqui. E o Macuco é um bairro muito bom para se morar, né? Todo mundo se conhece há muito tempo, então é nossa casa, nosso lar, né? É 50 anos na mesma casa, no mesmo bairro, conheço praticamente quem mora no Macuco eu conheço, né? São muitos anos, né? São muitos anos de comércio, né? Tem um restaurante, sempre trabalhei com comida. Foi assim que a gente... Foi assim que eu criei meus filhos, com luta, com sacrifício, né? Mantive a minha família, a minha casa, sempre aqui. E a ocupação daquela área de Macuco, ela é antiga, assim, antiga no sentido assim, do final do século XIX, porque a cidade começa desse lado, né? A ocupação da área do litoral para a parte mais litoral da cidade, década de 20, com a explosão do café. Existiam algumas famílias que ocupavam aquela área. Uma das famílias adotou o sobrenome Macuco porque caçava o pássaro. Então a gente pode dizer que o Macuco também é um mapa do desastre ecológico nesse ponto. O próprio nome da cidade que
do bairro, né, vem dessa casa, a família adotou o nome. Posteriormente, aí, década de 20, a expansão do café, chegam as famílias de imigrantes italianos e espanhóis, vão lá para o Macuco e vai se configurar o que chamam de Grande Macuco, né, que o bairro chegou a ter 30% da população da cidade e se estendia onde é o mercado do peixe na ponta da praia hoje, até o mercado municipal, né, com a região que o pessoal chama de Pau Grande, a chácara dos japoneses e os grandes cortiços operários. Né. Esse Macuco histórico vai ser o primeiro Macuco, né, que vai ter uma inserção muito grande dos anarquistas dentro dele, participa da greve de 1917, nele vão surgir os comitês de salvação proletária. Macuco sempre vai estar ligado, Macuco quanto bairro, à história do movimento operário. É um bairro operário, profundamente ligado também ao Porto de Santos. É um nó, né, é por onde o porto e a cidade se relacionam, é pelo Macuco. É onde está a sede da Companhia Docas, né, desde 1908, se eu não me engano, é ali, naquele prédio ali da Rodrigues Alves. É por ali que os funcionários entravam, os portuários todos entravam por ali para trabalhar, desde os estivadores até o administrativo, os mecânicos, todo aquele corpo técnico que era da Codesp, era tudo por aí. Então ali é onde o porto e a cidade se encontravam. É pelo Macuco que você vê bastante armazém ainda, como se fossem indícios, não mais uma porta aberta, mas esses indícios todos da relação entre o porto e a cidade estão todos pelo Macuco. Aqueles armazéns ali na 28, na Batista Pereira, na própria Borges, tem Manuel Torinho, todo aquele pedaço ali é cheio de armazéns que mostram como o porto está entranhado na cidade. Era ali que era o Clube Portuários, né, antes de ir lá para o Canal 1, no final da 28 de setembro, né, onde hoje é a Perimetral, ali, aquela curva grande da Perimetral, ali que era o Portuários. É ali que está a estátua, né, o estivador, né, que rodou 5, 6 pontos da cidade nos últimos 15 anos, né, até ficar ali no final da Manuel Torinho. E toda essa área ocupada, onde é o estuário hoje, o finalzinho do Macuco para o estuário, são ocupações de final de semana. Os chalés de madeira eram construídos aos sábados e domingos quando não havia fiscalização da prefeitura. Nelson Salazar Marques, o memorialista que eu estava citando antes para vocês, autor do Memórias de um Mundo Submerso, ele escrevia isso. Ele era criança e participava desses mutirões para levantar casa. Começava a sexta-noite e até domingo, quando a fiscalização da prefeitura... Então a gente pode acreditar que boa parte do Macuco que existe hoje, de como ele ficou, ele foi feito pelos moradores. Não foi a cidade, enquanto poderes eleitos ou não, que montou o Macuco do jeito que ele é hoje. Boa parte dele foram os moradores que fizeram daquele jeito. E a própria Gênese do Macuco mostra isso, como a cidade é feita pelas pessoas, não só pelos poderes. E depois eles definem para onde vai a direção da rua, mas a rua é muito feita pelas pessoas. Sou aposentada da Prefeitura de Santos,
fui professora no bairro, né? Lecionei para a maior parte das crianças desse bairro, nasci aqui. A situação que os moradores do bairro estão vivendo, né? Com relação à construção desse túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, pegou todos os moradores de surpresa, porque soubemos através da televisão. Eu estou apavorada. Já pensou perder minha casa? Para onde que eu vou? Quem vai me dar um terrenão desse? Uma casa grande desse jeito? A minha casa tem 112, né? 102 anos a minha casa tem. Já foram dos pais do meu sogro foi para o meu marido e vem de gerações em gerações, né? Pode ver uma construção bem antiga, não tinha te falado, minha casa já tem mais de 100 anos. Já dá para perceber pela estrutura da casa, pela forma de construção, pela altura. É uma casa antiga. Aí aqui é o acesso ao quarto superior. Aqui é o acesso ao quarto superior da casa. Vamos ver se vai lá em cima e te mostra. E do lado é o restaurante da minha família. Se olhar aqui também dá pra ver legal. E quantas pessoas moram aqui? Aqui são 6 pessoas. Eu, minha avó, meu irmão, minha prima, minha tia e meu priminho Tiaguinho, que é o mais novo integrante da família. Aqui é a parte do restaurante, né? Dá para esse restaurante. São as cozinhas. Aqui é a famosa jaqueira da minha avó. Que ela gosta mais da jaqueira do que da gente. Então uma coisa que se perder tu não vai ter nunca mais jamais vai ter o que a gente tem. Aqui não tem a liberdade de ter um espaço bom, né? Os vizinhos todos conhecidos, todos são amigos, todos se conhecem, todos têm a mesma convivência. E se essas raízes se perder vai ser muito difícil, né? Você há 76 anos aqui. Para sair daqui, para onde que a gente vai? Porque eu não tenho condições financeiras para sair daqui. Se tivesse que sair daqui, eu espero que não. Eles vão pagar por uma casa, que são 5. São 5 famílias. Como é que as outras vão fazer? Como nós, tem muitos por aqui também, vizinhança. Olha, está difícil, viu? Nós estamos fazendo o possível para conseguir que saia esse túnel daqui, porque não é possível desabrigar tanta família, que se eles derem, eu dou uma casa para uma família, certo? Uhum. E o resto, como é que fica? Agora, eu duvido que todo mundo seja aqui ressarcido com justiça. Não vai ter como. E como você viu, na casa de muita gente tem 5, 6 famílias. Aqui na frente, o maior, um que está doente é o seu Mário. Ele tem uma oficina mecânica, é a vida dele. Ele construiu aquela casa linda para ele, para a mulher e para as filhas. Porque uma casa dessa que eu construí aqui, está tudo feito de laje, foi feito o trabalho com engenheiro, planta, tudo. Isso não é uma construção pré-moldada. Isso que deve ser. Se eu vou construir uma casa igual a essa, eu tenho 35 metros de construção.
Embaixo da minha oficina tenho 37 metros de oficina. E em cima tenho 35, 37 também de casa. Eu não sei o que eu vou dizer. Eu só estou torcendo a Deus que me pague um valor justo, pelo menos para comprar outra casa. Não. Se conseguir, porque o que estavam correndo por aí que vão pagar o valor venal, eu não vou comprar nada. Em Santo, do jeito que está o terreno mais valorizado de Santo, na ponta da praia, se você for comprar um terreno, 1 metro quadrado, são praticamente R$8.500 no metro quadrado. Aqui em Macuco é esquecido, vão pagar? A gente não foi avisado, ninguém chegou para dizer o que ia acontecer, né? Ninguém chegou, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Simplesmente sempre foi pego assim de surpresa, porque ninguém veio avisar para a gente o que estava para acontecer. Então todo mundo foi pego assim de surpresa, né? Eu só estou sabendo as coisas com esse moço aqui na oficina. É com ele que a gente tem. Vai desenrolando as coisas, o assunto, com ele. O direito era o prefeito chegar aqui, né, e conversar com o povo. Dizer, olha, vai acontecer isso, 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 e vocês vão se prevenindo. Mas ele não falou nada, ó. Isso é errado, isso. A democracia não é assim que se faz. Chega aqui, vamos fazer um túnel, a gente nem sabia. Começaram a furar aqui, furar ali. O que está acontecendo aqui? A gente não sabia o que estava acontecendo. Estão furando tudo aqui, procurando petróleo. Depois que a gente ficou sabendo, não, estão querendo fazer um túnel por aqui. Falta de respeito à população. Nunca fomos avisados de dizer assim, não, tem assim um projeto que vai entrar um túnel. A gente só soube mais devido à sondagem que eles estavam fazendo. Esse poder da intervenção, de definir como as coisas são, eu acho que eles estão sempre muito a reboque das situações e até essa pressa aí para fazer a ligação é muito por causa disso, que está sempre a reboque de situações. Isso mostra o quanto o Estado, né, no geral, governos municipais, estaduais, federais, eles vão muito a reboque do que acontece na sociedade. Essa forma perversa de organizar e de planejar a cidade é uma violência. É um estado de violência e de barbárie, né? Porque isso é barbárie. Né? É um Estado que não é Estado. É um Estado que não faz política. É um Estado que faz gestão. Né? É um Estado que busca a lucratividade, que busca fazer da cidade um lugar lucrativo a todo custo. E esse lucro, de passagem, é um lucro que é incorporado, né, ao ente mercado. Esse projeto não é um projeto ingênuo. O Estado sabe muito bem, né, que está exaurindo os recursos das comunidades e repassando esses recursos ao ente mercado. Há um projeto evidente de que as forças hegemônicas busquem extrair das localidades o que elas têm de melhor. O que elas têm de melhor são as suas localizações, não é? É a cidade com um equipamento social produzido historicamente por todos. Isso tem um valor. Isso foi construído, Satanás. É o que ocorre, por exemplo, com eventos internacionais como a Copa, como as Olimpíadas, não é? A busca das localidades de se exporem internacionalmente como localidades favoráveis, como lugares favoráveis aos investimentos, aos grandes investimentos que estão aí pairando, né, loucos, para encontrar um lugar para onde aterrissar e extrair dali a sua mais-valia. Eu entendo que uma obra dessa magnitude, ela deveria ter sido muito mais
divulgada e até mesmo conversada com a população. Você fazer audiências públicas, não deliberativas, né, informativas. Você leva, o prefeito vive fazendo os projetos de Viva o Bairro, então leve essa informação para cada domingo em um bairro onde ele for e diga quais são as intenções da prefeitura. Ó, nós temos um projeto nesses moldes. E o que vocês pensam? Faça com que a população realmente participe, né? Mas não é essa a intenção. Você faz o projeto de cima para baixo e as pessoas simplesmente precisam aceitar porque é o progresso. A palavra progresso vem de um conceito ideológico, certo? O desenvolvimento social, ele é algo além do progresso. O progresso é um conceito que surge lá do século XIX, do pensamento positivista, que nós vamos chegar no lugar onde o avanço técnico, certo, conduzido por elites, vai criar uma sociedade ideal. Olha, isso é tão utópico como qualquer outra projeção, só que essa é uma utopia burguesa. E quando vendem para a gente o conceito de progresso, vendem como um conceito inevitável. E eu vejo que o progresso, no caso, aqui, está andando de braços dados, no caso do Brasil, com um discurso a favor do capital, que ele é um discurso que ele não mede esforços dentro do crescimento econômico, mas ignora completamente o desenvolvimento social. Se eu for colocar a questão ambiental, a gente vai conversar que na medida que os proletariados é expulso e a ocupação do porto anda, a destruição ambiental também aumenta. É inevitável? Nesse momento nós estamos com o que já aconteceu, é inevitável, já foi. Só que esse modelo tem que se reproduzir ao infinito. É possível um crescimento ilimitado num espaço limitado? É essa discussão que as elites não querem travar, se recusam. Tá? E a gente, quando se opõe ao túnel, se opõe porque o túnel ele destrói esse patrimônio histórico riquíssimo, mas ele destrói um patrimônio histórico que é basicamente propriedade da cultura proletária santista. Certo? Por que eles não fazem o túnel na ponta da praia? Melhor ficar pra lá porque deve passar no telão, alguma coisa. Esse aqui a mesa é aqui, ó. E aí eu vou amarelo? Não, tem amarelo e são novas avenidas. O VLT essa linha atrasada. Vai querer ficar ali? Isso aqui é o pátio do VLT. Vai ser construído o pátio do VLT. Já tem rachadura por causa da Edmarco? Da Edmarco, caminhão, imagina as batidas. Precisa para poder manejar o trânsito, né? E aí é que vai piorar ainda. Aqui, ó. Vai piorar ainda. Não, eu queria ver vocês depois, a cara de vocês. Depois disso aí, como é que vai? Eu só estou te apresentando, Não, fui eu que elaborei. é isso aí, porque a gente está sabendo o que pode acontecer. Entendeu? E ninguém está se ligando nisso aí, o que pode acontecer depois. Rampa e sessão fechada, o que é exatamente? Na verdade, assim, é subterrâneo já. Já começa a descer. O que está em vermelho, tudo que está em vermelho no mapa é subterrâneo. O que está em laranja é rampa de descida aberta. E o que está em amarelo são avenidas que vão ser abertas. Eu moro exatamente aqui, ó. Tá ruim pra mim, né? É só um lado, né? Então, eu não posso ter esse tipo de certeza para a senhora, porque assim, o projeto não foi aprovado ainda. Então pode haver alterações assim, tanto para mais quanto para menos. Entendeu? Você tá não pior, diretamente. Você tá pior do que mas quem tá vai sair. Eu sei disso, eu sei disso. Sim, está dentro da área de impacto. Uma pergunta, Alexandre, tu manja tudo do projeto? Pode perguntar. Em relação ao Não, eu estava procurando qual é. Santos Bom. Aqui, ó.
tem alguma preferência por esse ponto aqui? Ou se voltasse para contar a praia com outros outra alternativa? Foi escolhido esse ponto aqui porque, assim, além de ser o mais curto, né, para em questão de travessia... A travessia aqui tem quantos metros? Aqui tem 700, vai ser 762 metros total. Seria 400 e pouco. Mas ali tem a balsa, tem a entrada de navio muito profundo, você tem todas essas coisas. Assim. Então esse ponto foi escolhido justamente por causa disso. Porque navios muito profundos não entram aqui. Eu vou te responder. Sabe por quê? Porque eles não querem tirar daqui. Nem o Lawrence, nem o prefeito, nem ninguém. Nenhum deles quer tirar daqui de onde está. Porque rende mais. Tá? Eu te explico, eu tive com a Décia conversando. Por isso, não há interesse nenhum deles mudar o traçado dessa merda. Nenhum. Te expliquei? Fui clara? Por isso que todo mundo tem que pôr o nariz de palhaço, porque isso é uma palhaçada. Falta de respeito. Tudo aquilo que se mostrar tecnicamente viável e levar a uma redução do impacto global do projeto pode ser aproveitado. Então a população não apresentou técnico, vai perder a casa? Não, questão não é que a apropriação ela tem uma indenização que permite ao proprietário recuperar o seu patrimônio. Mas o senhor também citou numa visita do governador Geraldo Alckmin que se não se faz omelete sem quebrar ovos. Não, essa frase não é minha. Eu tenho sim, tem gravado. Tá gravado. É impossível fazer um omelete sem quebrar ovo. É impossível fazer um omelete sem quebrar ovo. Primeira sugestão, a construção do conjunto habitacional como contrapartida da DESC para os moradores que não queiram morar naquela região, garantir a permanência do bairro. Ninguém quer morar em CDHU. Audiência pública, você viu para quê? Todo mundo foi lá, falou que não queria e o projeto continua. Pelo que eu sei, não sei se estou errada, que uma audiência pública é para ouvir o que as pessoas, a comunidade tem para falar, né? E outras pessoas. A comunidade falou, gritou, berrou, fez escândalo, fez tudo o que podia e não foi ouvida. Tanto não foi ouvida que a audiência é válida e está aí o projeto indo para frente. Fazendo sondagens, que voltaram às sondas, pessoas passando mal e continua a mesma coisa. E a gente pergunta e o túnel vai sair por aqui. Segundo a audiência, o que foi feito é ridículo. Não há uma projeção clara de nada, nenhum estudo. Não se estudou, não havia o WAVE, estudo de impacto de vizinhança, um levantamento do caráter histórico do local, o impacto sociocultural, o levantamento do impacto do metabolismo urbano, impacto socioambiental. Nada disso está no relatório dos caras. Esse túnel passando por trás só está servindo para provar uma coisa, que o Estado, na mão de grupos econômicos, está estabelecendo uma ditadura corporativa no mundo, no Brasil e aqui.
essa forma perversa de organizar e planejar a cidade coloca em curso uma visão de que o lugar é um lugar que deve ser lucrativo, que é um lugar que deve ser planejado para que tenha uma flexibilidade, para que tenha uma mobilidade, para que tenha uma garantia de que as coisas, de que os projetos, de que a economia funcione de modo mais ágil. E não se leve em conta outro tipo de capital, que é o capital produzido, o capital que é decorrente das pessoas que estão ali, das comunidades que estão ali, que é representado, o capital que é representado pela cultura, pela história que está ali. Por que isso não é também ponderado? Por que também isso não é levado em conta nessa contabilidade? Não? Exatamente porque o raciocínio é a lucratividade, o raciocínio é a gestão, o raciocínio é a ausência da política, o raciocínio é a desconsideração de valores como esses que foram produzidos ao longo de séculos naquela localidade.